eu ouvi dizer que a Bíblia fechada ou aberta, ela é a palavra de Deus. Ela nos fala, ela é luz, ela nos ilumina. É a palavra de Deus. Paz, Rafaela, Cristina. E nós temos que ensinar a palavra de Deus para todas as nossas crianças. Nós temos que ensinar a palavra de Deus. E quando eu fui convidada para falar sobre a história da Bíblia, porque eu estou vendo muita necessidade de nós estarmos falando mais sobre a palavra de Deus. Deus, ele nos deu essa palavra. E muitas coisas estão acontecendo de forma errônea, que não está agradando a Deus. E eu quero dizer para vocês, assim, eu fiz por escrito sobre o que é história. Porque tem... Cristina, eu sou muito tímida. Nós vamos falar sobre isso, Cristina. Eu também sou tímida, gente. Nós somos tímidas. Acho que creio que a Tati falou também sobre isso, que ela também é tímida. A tia Lu. Nós, de algumas formas, nós somos tímidas. Mas aquilo que eu aconselhei para uma irmã, num grupo, que ela falou sobre isso, sobre a timidez. A timidez, ele não pode nos dominar, né? A gente tem algumas coisas que nos deixam tímido, mas acima de tudo nós precisamos orar para o Senhor. Nós precisamos entrar no propósito, nós precisamos orar, buscar a presença do Senhor e falar com o Senhor: Senhor, tira essa timidez de mim. Eu quero falar mais da tua palavra, eu quero me expressar mais. E que o Senhor venha tirar essa timidez. Sempre nós temos que orar. Orar porque o Senhor, ele nos conhece, mas ele precisa que nós venhamos falar. Nós venhamos falar para ele. Então entra nesse propósito de oração, de jejum, de leitura da palavra. Entra nesse propósito. Conversa com o Senhor, que ele comece a orar nesse propósito. Fala com Deus. Toda vez que você lê a palavra, você fala com Deus. Deus, que eu venha falar através da tua boca. Que o Senhor venha me usar. Que o Senhor venha me usar. Mas que o Senhor que venha falar através de mim. É isso que eu quero dizer para vocês. Aqueles que são tímidos, ore pelo Senhor. Ore, que o Senhor, ele vai ouvir as suas orações. Rosemary, da Creu, tudo bom, Creu? Rosemary, a paz do Senhor, seja todas bem-vindas, né? E também tenho tios aí também no grupo. Tem no ministério, eu não vou falar sobre isso porque o tio vai falar sobre isso, né? Então, o que é uma história? Vou falar 3 colocações. O que é uma história? O que é uma historinha? E o que é uma história? Tem diferença de história com H e história sem o H? E historinha? Muita gente usa historinha. Hoje eu vou contar uma historinha. Será que é a forma correta de falar? Então, o que é história? Eu coloquei aqui para vocês entenderem melhor a parte didática. É uma série de eventos que levam a um fim imediato. História de um povo. Fatos reais que acontecem. Ou que aconteceu. Então, história com H é a palavra de Deus. São fatos históricos. São fatos que aconteceu. Deu uma trava aqui na internet. Por isso que eu coloquei ainda um pouco mais cedo por causa disso. Porque às vezes, 7 horas, 8 horas, a minha internet dá umas travadas. Muita gente... Eu moro aqui no Rio, até esqueci de falar. Desculpe, gente, eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Andréia. Eu sou professora secular, professora educacional de educação cristã. Sou aqui do Rio de Janeiro. Estou no Ministério Infantil, tenho aproximadamente uns 14, 15 anos, estou no Ministério Infantil, coordenadora de escola dominical, professora, ministro a palavra de Deus em várias igrejas, ministro curso de capacitação presencial aqui
principalmente aqui no Rio, ministro curso presencial sobre vários temas que me chamam, né, porque me convidam. E eu vim aqui a convite da tia Fátima, por fazer esse convite para estar aqui junto com todos vocês nessa tarde, amém? Vamos continuar. Então, histórias são fatos reais que aconteceu. Isso é história. Então, a Bíblia é uma história bíblica. Já historinha, eu pesquisei no dicionário não tem essa colocação no dicionário. O diminutivo de história é historieta, não é historinha. Historinha, ela teve início lá na educação infantil, quando as professoras de educação infantil da escola secular, ela falava assim, eu vou contar uma historinha para as crianças. E como ela começou a contar, eu vou contar uma historinha, todo mundo começou a repetir. Todo mundo começou a repetir. Então ficou uma cultura de um povo. Ou seja, todo mundo começou a falar através da primeira pessoa historinha. Mas no dicionário não existe a palavra historinha. Vocês podem ver no dicionário. Eu vi no dicionário da língua portuguesa. Não tem historinha. O diminutivo de história é historieta. Historinha começaram lá na parte secular e todo mundo começou a copiar. Então, que nós venhamos dizer, eu vou contar uma história hoje. Não historinha, não diminutivo, porque nós temos que dar ênfase à palavra de Deus. Não é porque nós estamos trabalhando com criança, nós temos que tudo saindo do diminutivo. É uma historinha, um cutinho, Nós temos que falar de forma normal para as crianças. Nós estamos vivendo no século XXI. Nós estamos vivendo no século XXI. Nós temos que falar de forma normal. Hoje vai ter um culto infantil. Hoje eu vou contar uma história bíblica. Hoje eu vou... Não, a gente não precisa. Hoje eu vou contar uma historinha. Hoje vai ter um cultinho. Hoje vai ter um louvorzinho. Não precisa nada do diminutivo. As crianças têm a tecnologia, as crianças têm essa forma de tecnológica. As crianças estão muito evoluídas. Então, nós não precisamos diminuir nada. O nosso Deus é um Deus grandão. Nós louvamos e adoramos. Nós pregamos a palavra de Deus. Nós somos ministro do Evangelho. Nós não somos contadores de história. Nós não somos contadores de história. O contador de história simplesmente conta a história. Como nós somos ministro do Evangelho, nós ministramos a palavra de Deus, nós ministramos a palavra de Deus na vida das crianças. Se chama lição bíblica. Eu fiz vários cursos, eu sou formada até pela PEC, que é Pró-Evangelização de Criança, e eles falam muito sobre isso. Eu fiz vários seminários, vários cursos, curso de 1 ano, 2 anos. Colocações. Não é porque todo mundo está falando que nós devemos falar. Não é. Todo mundo fala cutinho, então eu vou falar cutinho? Não. Todo mundo fala historinha, eu vou falar historinha? Não. Não. Então, nós temos que nos direcionar através da palavra. Eu vou fazer. Todo mundo, eu costumo dizer isso. Todo mundo não sou eu. Todo mundo não é você. Quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Quando nós não conhecemos a verdade, nós não temos como ser julgado. Nós não temos, porque nós não conhecemos. Mas no momento que nós conhecemos a verdade, assim nós vamos ser julgados. E a verdade, ela nos liberta. E a verdade é a palavra de Deus. Não tem outra verdade. A verdade é a palavra. Agora, história com E, sem o H. São histórias que dão vida em uma história que não tem vida.
Por exemplo, as fábulas são histórias que não têm vida, que as pessoas dão vida, que usa muito com animais, né? São fábulas, são fatos que aconteceu, que as pessoas criam uma história, transforma, e essas histórias são muito utilizadas com animais, são seres falantes, e se chama história com E. Mas teve algumas mudanças na parte da ortografia, do português. Se você for pesquisar, se você for ver na parte do português, da língua portuguesa, eles estão informando que história com H e história sem H é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Mas na igreja, isso aí é secular, as histórias secular. Aonde que a Bíblia, que é uma história real, é a mesma coisa que uma história de fábula, de contos. Não é a mesma coisa. Não é. A palavra de Deus é uma história real. Já fábulas, contos infantis, são histórias criadas, que dão vida. Os animais, as pessoas estão trazendo muitas das vezes essas fábulas para dentro da igreja. Para dentro da igreja. E para dentro da igreja, nós temos que trazer histórias bíblicas. Nós podemos escolher de cunho moral. Vamos dar um exemplo aqui de uma fábula que todo mundo conta, que é a história do sonho das 3 árvores. Se você não sabe, essa história do sonho das 3 árvores é uma fábula. Por quê? As árvores falam. As árvores falam, porque elas queriam ter sonhos. Tem uma árvore que quer ser um berço. Tem a outra árvore que quer ser um barco. Tem a outra árvore que quer ser uma árvore. Quer ser uma árvore importante. E umas falam com a outra. Ou seja, é uma fábula. Isso não está na Bíblia. Mas as pessoas pegam e contam nas igrejas. Ah, mas eu tenho várias histórias que não tá na Bíblia. Eu tenho a fábula, as 3 árvores. Eu tenho várias histórias, o biscoitão. Eu tenho várias histórias que não é bíblico. Ah, eu quero usar. No último caso, se você aplicou a lição bíblica para suas crianças, você quer usar uma fábula, história moral, você pode usar, mas que venha ter aplicação bíblica. Vocês têm que pegar a Bíblia, ler o versículo na Bíblia, as crianças têm que ver que você pegou a Bíblia, ler o versículo e fazer uma aplicação bíblica na vida da criança. Tem que ser feita uma aplicação. Você não pode simplesmente contar uma história. Não está aparecendo mais comentário aqui. Aí não tá dando mais para eu ver alguns comentários, que não tá passando aqui alguns comentários. Depois, se tiver alguma pergunta, eu posso estar lendo, que não tá mostrando aqui alguns comentários para mim. Ana Paula. Podemos substituir história moral pela palavra de Deus. É o que mais eu estou vendo. São pessoas, eu quero história das 3 árvores, eu quero história do biscoitão, eu quero história do menino da mochila, eu quero várias histórias que não é bíblico. Várias. Pode até contar, eu não vou dizer que não, porque cada um precisa saber a necessidade das suas crianças. Se você está falando constantemente, se você está falando constantemente que sobre a história bíblica, você quer fazer uma introdução de uma história moral, você pode fazer uma introdução breve, rápida, mas que depois venha falar da palavra de Deus. Precisamos ter cuidado muito com isso, de não substituir a palavra de Deus por histórias morais. E se por acaso você for substituir,
você for contar uma história que não está na Bíblia, faça aplicação. Usa a Bíblia, faça aplicação. Entendeu? Tá aparecendo alguma imagem aqui. Deixa as perguntas serão. Quem pode contar a história? Quem será que pode contar a história? Todos nós. Todos nós podemos contar a história. Mas o que acontece? Precisamos estar preparados. Preparados para contar essa história. A Bíblia tem ensinamentos espirituais. Eu falei no fórum sobre a pergunta por que é importante contar a história. Por que é importante? Porque transforma vidas. Deus, ele nos fala através da sua palavra. E através da palavra de Deus há mudanças de comportamento. De acordo com a pedagogia, se a criança ela não mudou o comportamento, porque ela não aprendeu aquilo que você ensinou. Porque quando a criança tem um aprendizado, ela muda de comportamento, ela muda de atitude. Quando a criança aprende, ela tem uma mudança de comportamento. Ah, ela não aprendeu. Então, ensina de novo. É preciso ensinar de novo. Por quê? Porque é necessário ter uma mudança de comportamento. E nós trabalhamos com dois tipos de crianças. São as crianças salvas e as crianças não salvas. As crianças não salvas são aquelas que ainda não aceitaram Jesus. Nós consideramos como crianças não salvas. São aquelas que ainda não receberam a Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, você precisa levar a palavra, você precisa levar o plano da salvação para essa criança, para que ela venha saber quem é Deus, para que ela venha saber quem é Jesus. E as crianças não salvas, essas precisam ouvir a palavra de Deus e ouvir o plano da salvação. E as crianças salvas, elas também precisam atingir o conhecimento do conhecer, ser e fazer. São 3 tópicos: conhecer, ser e fazer. Elas precisam conhecer a palavra de Deus, elas precisam ser obediente à palavra de Deus e fazer, que é o discipulado, que é fazer, colocar na prática, é aplicar, colocar na prática. Se na palavra de Deus está dizendo que eu devo ser obediente, então tem que colocar na prática, tem que praticar a obediência. Então, a palavra de Deus, como eu li no início, ela exorta, ela nos protege, ela avisa tudo que nós podemos praticar, nós podemos de Deus. Então, a palavra de Deus é a palavra que faz mudança de vida. A criança, ela continua a mesma coisa, por quê? Porque a palavra não entrou nela. Eu costumo dizer que tem muitas crianças que são igrejadas. O que são crianças igrejadas? São crianças que conhecem a palavra, mas a palavra não entrou nela. A palavra não entrou nela. Por quê? Não houve mudança de vida. A Bíblia toda. A Bíblia não entrou nela. Por quê? Não teve uma aplicação pessoal na vida dela. Não foi aplicado na vida dela. Vocês estão entendendo? Tá dando para entender? Tô correndo muito? Se estiver correndo, vocês falam para eu poder desacelerar, né? Porque às vezes eu começo a falar rápido. Amém? Tia Adrianinha, Miriam, sejam bem-vindas. E como se prepara? Como nós se preparamos? Está ensinando a palavra de Deus. Depois, se quiserem vocês estarem anotando esses tópicos, ou então depois assista a live novamente, que aí vocês pegam esses tópicos, que é muito importante, que eu vou estar falando com vocês, tá bom? Primeira coisa, vocês precisam de dedicação.
Dedicação. O que é dedicação? É estudar. É estudar a palavra de Deus. Eu tenho aqui algumas Bíblias. Aqui, essa daqui, ó. Depois eu vou tirar foto, vou postar foto das Bíblias. Essa daqui, ó, é a Bíblia de criança. Tem de criança, tem dos adolescentes, tem de capa rosa, capa azul. Elisamar, seja bem-vinda, Elisamar. Essa Bíblia é muito boa, que ela vem com alguns esboços na linguagem, vem dinâmica. Investir, porque eu falo que é um investimento, né? Nós estamos investindo na palavra de Deus. Aqui, essa é a Bíblia, essa é de capa dura, mas tem a de capa de couro. É a capa preta e a marrom agora, uma nova. É a Bíblia da PEC. Todos os tias, é necessário, nós temos a Bíblia da PEC. Vem o plano da salvação. Ó. Vem os esboços por escrito, vem tudo explicado. É uma Bíblia muito boa mesmo, que é preciso vocês terem. Tem outras versões, tem a NVI, a nova versão internacional. Tem outros tipos de Bíblia, que é importante. Dicionário bíblico, professor precisa ter dicionário bíblico, dicionário secular Aurélio, ter concordância bíblica. Temos que fazer uma pesquisa, nós temos que ter um dicionário do nosso lado, várias versões de Bíblia, para a gente ficar comparando com as de hoje, com as outras versões. É necessário, nós estamos estudando a palavra de Deus, então tem que ter dedicação. Outro preparo é disciplina. Vocês têm que ter um horário para estudar. Hoje eu vou estudar na parte da manhã. Ah, melhor para mim é de manhã. Melhor para mim é à noite. Determina o horário para você estudar. Tenha disciplina. Pegue a palavra, pegue o dicionário, pegue concordância, pegue várias versões. Tenha disciplina. A Elisângela respondeu. Essa da PEC eu ganhei de presente da minha amiga Elaine. Que presentão, hein? Muito bom mesmo, muito bom. Melhor presente que nós possamos receber, que é a palavra de Deus, que a Bíblia da PEC é muito boa mesmo. Outro é a apresentação pessoal. Eu preciso fazer essa introdução para vocês, porque nós somos professores. Nós temos que ter uma base de conhecimento. Eu poderia muito bem chegar aqui, contar um monte de história para vocês, mostrar um monte de recursos lindos, e vocês iam aprender o quê? Iam sair daqui aprendendo o quê? E acabar lá e vir aí. O que eu vou fazer agora de diferente na minha igreja, com as minhas crianças? Por isso que eu falo que quando eu ministro uma palavra, eu gosto de estar explicando. Porque para mim, não, eu não vou... Se vocês pensar assim, eu vou contar um monte de história, eu vou mostrar um monte de recursos lindos, as minhas palestras não são assim, eu sou técnica. Então, é muito bom vocês quiserem depois anotar, assista depois a live e faz essas anotações. Apresentação pessoal. Quando falamos de apresentação pessoal, nós falamos de roupa, cabelo, a gesto, atitude, fala. Nós não podemos usar gírias, nós não podemos... Temos que ter o equilíbrio. Quando nós vamos ministrar, quando nós formos para a igreja, quando a gente for na EBD, eu já vejo muitas tias que vão para a EBD de chinelo, com cabelo com coque, com uma roupa... Não, independente se é de manhã o culto ou se é à noite, nós temos que andar arrumado, decente, temos que ter decência ao falar e ao fazer. Eu também gosto da Bíblia na linguagem de hoje, que auxilia na hora de estudar para melhor interpretar e assim transmitir às crianças. Isso
Sempre é bom você ter uma Bíblia da linguagem de hoje e uma outra que não é da linguagem de hoje. Porque, às vezes, tem Bíblia na linguagem de hoje que muda algumas colocações que não é adequada para falar para as crianças. Na linguagem de hoje, distorce um pouco algumas coisas. O meu pastor mesmo fala que ele não gosta muito de ler no púlpito a Bíblia na linguagem de hoje. Ele gosta de usar a versão normal que ele usa, a versão normal de aplicação bíblica. A linguagem de hoje precisa ter esse cuidado. É muito bom para a gente estar aprendendo, a linguagem é mais fácil realmente, mas precisa identificar se a linguagem que está de acordo com o que você vai falar ou não. Aí você precisa adaptar algumas colocações, mas a linguagem é muito boa mesmo, porque é de fácil entendimento. Você consegue enviar em PDF? Eu vou estar vendo com a tia Fati sobre isso, que eu tenho que estar digitando, né? Aí eu vou ver se essa semana, se der, eu vou ver com ela, aí eu digito e envio para vocês. Eu falei das roupas, cabelo, cuidado com os exageros. As crianças precisam ouvir a palavra e não você, aquelas roupas muito coloridas, muito exageradas, aquelas perucas muito rosa, aquelas perucas muito azul. Precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque senão vai distrair as crianças. As crianças não vão prestar atenção na história, mas sim em você. Então, um vestido tranquilo, um vestido normal, sem muito exagero. E eu costumo dizer que nós ensinamos para as crianças. Nós não somos criança. Nós ministramos para as crianças. Nós não somos criança. Não precisa você ficar amarrando o cabelo assim, chuquinha, amarrar assim, assim, não precisa. Você pode colocar um laço, igual eu fiz, uma tiara, ou não coloca nada, mas não precisa. Eu já vejo várias tias nos cultos com assim, o cabelo amarrado assim. Para que isso? Você anda assim na rua? Você anda assim na sua casa? Por quê? Porque eu vou para a igreja, eu vou dar aula para as crianças. Porque eu vou ministrar para as crianças. Então, normal. Quiser usar um avental, igual que eu estou com o avental aqui do Plano da Salvação, quiser usar uma camisa do ministério, enfim, tem que ter decência, tem que ter ordem e decência. Tem que ter muito cuidado com isso, com a apresentação pessoal, sem exagero e equilíbrio. Quando você se olha no espelho, você olha assim e fala, tá legal? Eu posso sair assim? Eu posso ir para a igreja? Se você achar que tá legal, eu tô bonito, tá ótimo, não tô exagerada, amém. Mas se você achar, alguma coisa tá exagerada, então, tira e muda. Muda, que o Senhor, o Espírito Santo, ele fala. Iris, tudo bom, Iris? Seja bem-vinda. A outra preparação que você precisa ter é expressão. A expressão é com o rosto. Você tá com o rosto de espanto. Alegre. Então, você tem que ter expressão. Você não pode, quando eu estudei nessa parte de contação e história, o professor ele falou assim, tem muita gente morno. Sabe o que é a pessoa morna? É a pessoa que narra a história. Aí Zaqueu, ele sobe na árvore para ver Jesus. Quando foi, Jesus falou para ele, Zaqueu, desce depressa. É morno. É sem expressão, é sem, outro tópico, voz. Precisa ter voz. A voz não é para gritar, mas sim a voz é para ter o dom, porque a voz é um dom. Precisa ter voz. Vocação, nessa já entra um pouco, que depois, daqui a pouco eu vou falar, porque a minha hora daqui a pouco, né? Fala sobre o tom de voz. Isso muito ajuda as crianças a ter atenção.
Às vezes o seu tom de voz faz com que a criança está olhando para você e não está vendo nada de diferente. Você está sendo morna, você não está tendo a sua voz de altos e baixos. E baixo. Por quê? Quando tem uma empolgação, você já tem que, ó. Aí você já empolga a sua voz. Quando é tristeza, aí você já faz com ar de triste. Você tem que vivenciar a história que você for contar. Isso é muito importante. Você precisa ter atenção com as crianças. Você precisa ter atenção. Tem tias que pega aqui, vamos dizer aqui, pega um cartaz, aí fica assim, ó, contando para as crianças a Bíblia ou a história e fica assim, bem na frente. É preciso ter atenção. Quando você for contar a história, você tem que olhar todas as crianças, olhar olhos, fixar nas crianças. Isso é importante na sua contação de história. Quando você contar a história, você tem que ter, ó, um visual no geral. As crianças, você tem que olhar nos olhos dela, não fixar numa criança só, mas você tem que olhar para elas. Agora, como nós devemos preparar uma lição? Como nós devemos preparar uma lição? Estou correndo um pouco para poder ter alguns tópicos que é super importante eu estar falando com vocês. Amém? Se tiver pergunta, pode colocar aí que depois eu vou estar respondendo. Tá ok? A imagem tá ok? Tá tudo ok? Se tiver ok, me responda aí, que tá ok. Primeiro, nós temos que orar pedindo a direção do Senhor. Antes de qualquer coisa, nós temos que orar. Precisa conhecer a história. A história, nós temos que ler no mínimo 3 vezes, no mínimo. Nós não contamos uma história de um dia para o outro. Domingo eu vou contar uma história na EBD. Vou contar uma história na EBD. Então, no sábado eu vou ler a história. Não. Você já tem que... Domingo é a história. No outro domingo, na segunda, você já começa a ler a sua história. Na segunda-feira já começa a ler. Então, quando você lê no mínimo 3 vezes, são 3 pontos importantes que você precisa entender na contação de história. Quando você estuda a história bíblica. 3 pontos. O primeiro ponto, a primeira leitura que você faz é ter uma leitura de uma ideia geral. Você vai ler o texto todo para você ter uma leitura de uma ideia geral. Beiane, seja bem-vinda. Então, quando você uma ideia no geral, você vai ler o texto todo. Primeira leitura. Na segunda leitura, você vai conhecer os personagens da história. Quais são os personagens? Aonde que se passa a história? O local, a geografia. Isso tudo é muito importante. Os outros aspectos dessa história. Então, na primeira leitura, você vai ler de uma forma geral. Na segunda leitura, você vai ler separando os personagens, a parte geográfica, o ambiente, o aspecto no geral. Agora, a terceira leitura. Você vai pegar os detalhes de cada versículo. Você vai ler o contexto desse versículo. Você não vai somente ler o texto, você vai ler o contexto que vem antes. E também você vai fazer aplicação na história. Aonde que eu posso? O que que eu vou separar nessa história? Aonde que eu posso aplicar? O plano da salvação que nós estamos fazendo, o plano da salvação que nós trabalhamos as cores, todas as histórias nós incluímos o plano da salvação, porque a Bíblia toda é o plano da salvação, é o plano de Deus sobre a nossa vida. Então, todas as histórias você tem que incluir o plano da salvação. Aonde que está o pecado? Aonde que está o amor de Deus? Aonde que está a solução, que é Jesus que morreu na cruz? Aonde que está? Em cada... Essa história tem que ter o início, meio e fim. Eu ouvi uma irmã falando que ela sempre inicia uma história, mas não consegue concluir porque as crianças se distraem ela. É preciso ter um planejamento. E a criança, se por acaso a criança se querer distrair conversando, você amorosamente você fala o nome da criança ou inclui a criança na história, porque aí ela para.
Por exemplo, eu vou estar contando a história, vamos dizer uma história bem fácil. A Arca de Noé. Noé foi com a sua família. Aí a criança tá lá falando, tá lá conversando. Sabe, João, o Noé entrou na arca. Aí você fala o nome dessa criança. Cristo é o tema central da Bíblia, isso mesmo, com certeza. Então você fala o nome daquela criança que ela, opa, tá falando de mim, ela rapidinho vai parar. Então tem algumas coisas que nós possamos fazer com que as crianças venham voltar a atenção para nós. E as histórias não podem ser extensas, você não pode ficar contando várias horas para a criança, porque a criança tem um limite de tempo, de acordo com a faixa etária. A criança tem aquele limite de atenção. Então, as histórias não podemos nos prolongar, não podemos nos estender. Faça uma lista dos personagens, do local. Você precisa... Na parte de contação, você pode usar o espelho para contar uma história. Quando eu iniciei a prova, na parte de contação de história de lição bíblica, até a vassoura eu contei história. Até a vassoura. Eu colocava a vassoura lá em pé e contava para ela a história. Então você precisa contar. Vai no espelho, pega o celular no áudio e conta a história no áudio para você ouvir a sua voz. Se você está com algum erro, se sua voz está ok, se você está falando de forma correta, fala no áudio. No curso de contação de história secular, eles ensinam a cada um falar no áudio, pegar e contar a história no áudio, para ver, aí depois você vai ouvir a sua história, você mesmo contando, aí você vai estar ouvindo, aí você vai ver, nossa, eu poderia falar isso, não, eu repeti isso, faltou eu falar isso, porque você costumo fazer isso quando eles desviam a atenção, isso aí, com amor, com carinho. Nunca decore uma história, você precisa aprender a história, não decorar. Você não pode decorar a história. Você precisa viver a história para você. Primeiro, é para mim. Para depois, quem está nos ouvindo. Primeiro é para mim. Quando eu estou lendo a história, primeiro é para mim. Em caso extremo, faça um esboço para consultar na hora. Os esboços são tópicos, não é um monte de coisas escritas. No último caso, você faz um esboço. Eu tô com insegurança, eu tenho medo de esquecer, então faz os tópicos. Faz um esboço com os tópicos. O que é importante nessa história? Então, coloca os tópicos nesse esboço. Isso é muito importante. E como você vai preparar um esboço? Como você vai preparar um esboço? Essa parte é muito importante para vocês entenderem sobre a contação de história, sobre o preparo da história. Vou falar rapidamente, porque eu não vou me estender, porque tem algumas outras coisas para ser falado. Como preparar um esboço? O esboço é uma orientação. Isso é um esboço. Você vai escrever o que é importante. Você vai fazer um esboço. É um planejamento. Primeiro, você tem que começar por uma introdução. A introdução é o começo da história, começo de tudo. A introdução, ela deve ser breve, ela ajuda a atrair a atenção das crianças. Aí que vai atrair as crianças. Depende da sua introdução. As crianças elas não prestam atenção em mim. Ou então você começa a contar a história, daqui a pouco as crianças ficam dispersas. Você precisa prestar atenção como você está contando essa história. Por exemplo, você pode fazer uma introdução com perguntas. Você pode fazer uma introdução com objetos, ilustrações, frases, dinâmica, cânticos. Os cânticos, você nunca canta um cântico agitado. Tem que ser um cântico suave, porque você logo vai contar a história. Você não pode, antes de
cá, corre pra lá. Aí não dá. Aí não dá. Aí a criança, água, quero água. Vou até beber água aqui. Quero água, quero... Não, gente. Quando você for iniciar uma história, a música, o cântico tem que ser, ó, calmo, tranquilo. Você não pode cantar, ter um cântico, um louvor, uma música agitada. Suave. Vamos dar um exemplo de uma introdução. Quando você faz uma introdução, tem algumas maneiras erradas de você começar uma história. Vamos dar um exemplo aqui. Hoje eu vou contar uma história. Aí, né? Isso que eu costumo falar assim, as crianças. É claro que você vai começar uma história. É uma maneira errada de fazer uma introdução. Hoje a história vai falar de um homem chamado Jonas. Todo mundo já vai dizer assim, tia, de novo? De novo é Jonas? Já é uma maneira errada. A criança vai não ter atenção nenhuma na sua história, porque você já está começando a história errada. E agora, fique quietinho, crianças, porque eu vou contar uma história. As crianças vão ficar quietinhas? Vai não. Isso é uma maneira também errada de fazer uma introdução. Aí você fala assim, as crianças não prestam atenção no que eu estou falando. Por quê? Porque você está fazendo uma introdução errada. Outra. Você já ouviu a história de um menino de 5 pães e 2 peixinhos? Aí as crianças, já tia, já ouvi. Já, tô cansada de ouvir, não quero saber não. Aí a criança vai, você já vai acabar com a sua história antes de começar. História de Davi que matou Golias. Você já contou a história toda. A criança já perdeu o interesse. Então, não tá falando com ninguém não, né? Porque se tiver falando, vocês vão mudar. Essa introdução, não vai acontecer mais. Vocês vão fazer uma introdução diferente. Você não vai falar, hoje eu vou contar a história de Jonas, hoje eu vou contar a história da Arca de Noé. Não. O tema da história nunca se conta no início da história. Atenção nisso. Tema da história bíblica nunca se conta no início da história. Vocês vão contar... Muito bom, tia. Obrigada, tia Lu. Que acontece? Vamos começar aqui, eu trouxe aqui um objeto. Olha aqui. Isso daqui é o quê? Uma caixa de remédio. Então, eu vou usar uma introdução de uma história. Vou usar um objeto. Eu não vou falar o título da história. Eu vou falar assim, crianças, eu posso usar um jaleco branco. Eu posso usar, aqui, vou usar isso aqui de médico, os objetos de médico, e eu vou falar para as crianças, com jaleco branco, coisa simples, de médico. Eu vou contar, criança, vocês sabem o que é isso? Aí as crianças vão dizer, porque você tem que interagir com a criança. Se a criança não interagir com você, ela não vai prestar atenção na história. Você tem que chamar a criança para você, senão você não vai conseguir contar a história. Então, a criança tem que estar atenta, você tem que dialogar com ela, você tem que estar com ela ali, ela tem que prestar atenção em você. Que isso, criança? Aí você deixa a criança falar. Só que aí ela vai falar e você, muito bom, criança, muito bem, é isso aí. Isso aqui é uma caixa de remédio. Olha só, crianças, remédio, caixa vazia. Não leva caixa com remédio não, tá, gente? Caixa vazia. Muito bom, remédio. Criança, sabe a história de hoje? Eu vou contar a história de um homem que estava muito doente. Esse homem, ele estava muito doente e essa doença não tinha cura. Gente, aí as crianças vão, quem será?
quem será, criança, esse homem que estava muito doente? Aí você vai, ó, conta a história, começa a contar. Criança, vocês sabem, esse homem, ele tinha uma doença. Essa doença, eu tenho até um visual aqui, muito simples, que teve uma tia que falou sobre a dificuldade que ela tem de recursos. Hoje eu trouxe alguns exemplos de recurso que eu vou passar para vocês rapidamente, recurso simples e fácil, para você estar ministrando na sala, na EBD, aonde que vocês estiverem, você está ministrando. Não se preocupar, claro que a gente tem recursos lindos, a tia Fátima, a tia Lu ensina vários recursos no grupo, a tia Elza vai ensinar outros recursos também. É importante vocês aprenderem. A tia Fátima, ela está tendo um curso, agora que começou segunda, de 20 recursos, um preço... Ela tá no grupo, a tia Fati. Então, é necessário vocês terem alguns recursos fáceis, porque é mais fácil para vocês ensinarem, para vocês no seu dia a dia, ter esse ensinamento para as crianças. Eu fiz esse recurso, até quem ensinou foi a tia Fati. Meu filho que fez foi esse aqui, ó. Foi de Naamã, aqui, com papel. Você pode fazer e levar para a sala, contar para as crianças. Um recurso simples. Por quê? A criança, ela é visual. Ela não quer saber se seu visual é de espuma, se é de EVA, se é de papel, se é caríssimo, se tem luz. Ela não quer saber disso. Ela quer saber uma contação de história. A história bíblica. A história que é a palavra de Deus. Isso que ela quer saber. Transformação de vida. Olha só, um recurso simples. E a história que eu acabei de falar da introdução fala sobre esse homem, essa doença que não tinha cura. Aí sim você vai falar o nome dele, que ele é Naamã. Aí sim você vai falar. Mas aí você já fez uma introdução e você já está fazendo o andamento da história, que é o próximo tópico. Você vai fazer um andamento, que é os acontecimentos da história. Aí sim você vai contar a história de um homem. Aí você vai contar a história, porque eu não vou contar aqui por causa do meu tempo. E esse não é o objetivo que eu quero que vocês aprendam nessa aula de hoje. Vocês vão contar a história. Aí sim vocês vão contar a história, o nome de quem é, aonde que aconteceu, o nome do rio. São esses assuntos que a criança ela não sabe, ela quer aprender. Os acontecimentos, que é muito importante você estudar e pesquisar. Como era o rio? Muita gente fala que o rio era poluído. O rio que Naamã mergulhou, mas na Bíblia não fala que o rio é poluído. O rio, ele era um rio de águas correntes. Ele não fala que era um rio poluído na Bíblia. Então, nós só podemos falar aquilo que está na Bíblia. Nós temos que estudar o texto, o contexto, e nós não podemos tirar nem colocar aquilo que não está na Bíblia. Aí você vai conta os acontecimentos. Aí você vai para o clímax, que é o ponto onde tem a conclusão. O que foi feito, vamos dizer que é o ponto-chave da história. Por exemplo, aqui de Naamã, o ponto-chave é quando ele mergulhou 7 vezes, e quando foi, ó, ele mergulhou, ó, 1, 2, aí a criança vai lá. Quando for 6, ele foi curado. Aí é o ponto-chave, o ponto... É o ênfase, né? Êxtase da história. É o ponto principal da história, quando houve a cura de Naamã. Quando houve a cura. Então, esse é o ponto principal da história. É o ponto principal. Aí você tem que concluir a história e encerrar. Pode se prolongar mais do que isso. Ou seja, a aplicação tem que ser feita durante a história. Você não pode terminar de contar a história e fazer a aplicação depois, não. Eu vi muitas tias nas lives, nos cultos,
Teve uma tia que falou no grupo que ela tem timidez, a preocupação dela é contar uma história na live da igreja dela, do grupo dela. Mas se ela tiver um planejamento, ela não vai ficar nervosa, ela vai conseguir falar o que ela precisa falar. Ela tem que fazer um planejamento, tem que fazer o esboço, ela tem que estudar a história. E a história não pode ultrapassar de 20 minutos, 10 minutos, dependendo, não pode. Você tem que contar a história. E a aplicação não é no final da história. A aplicação é na história de Naamã. Você tem que falar do pecado. Assim como Naamã, ele tinha lepra, a lepra afastava das pessoas, porque quem tinha lepra era uma doença contagiosa, pegava, as pessoas tinham que ficar afastadas das outras, assim é o pecado. Assim, aí você vai fazer uma comparação, assim é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado não é de Deus. O pecado é como uma lepra, você vai fazer uma comparação da história para a vida real, a vida das crianças. Isso se chama aplicação. Aplicação. E o pecado nos afasta de Deus. E nós temos que saber que o pecado, nós nascemos no pecado. Todos nós somos pecadores. Um exemplo de pecado já é outra colocação. A criança precisa saber que todos nós somos pecadores. Todos nós. Porque nós nascemos no pecado. Nós temos uma tendência a pecar, uma natureza pecaminosa. E um exemplo de pecado, você pode pecar ouvindo, vendo, falando, sentindo, fazendo, que não agrada a Deus. Isso são exemplos que nós podemos pecar, mas todos nós somos pecadores. Isso a criança precisa entender isso. Todos nós, verdade, tia, tem que ser objetiva com as crianças, fazer com que elas entrem na história. Isso mesmo, Meiane. Isso mesmo. Então, a criança precisa entender que nós temos a natureza pecaminosa, nós somos pecadores. E o pecado, nós podemos cometer pecado vendo, ouvindo, sentindo, fazendo, falando, que não agrada a Deus. Se ela está vendo um programa, uma televisão que não agrada, ela está ouvindo música, ela está pecando. Então, ela precisa entender sobre isso. Aí você vai concluir e vai fazer o apelo. Não esquece de fazer o apelo. A história, todo o culto, toda a história bíblica, toda a EBD, faça o apelo. Não pode esquecer de fazer o apelo para as crianças. É necessário você estar fazendo o apelo. Mas o quê? Algumas coisas eu coloquei aqui, por exemplo, você vai falar de rei. Porque eu vi a tia falando que ela tem dificuldade de recurso para prender a atenção das crianças. Você vai falar de rei. Você usa uma coroa, eu não tenho rei. O que você vai fazer? Você vai pegar uma coroa e contar a história do rei usando a coroa. Porque a criança é visual. O que você tiver na mão, ela vai visualizar. E ela vai entender através da história. Porque o importante é você contar a história bíblica de forma correta para que tenha mudança de vida. Por exemplo, olha só, eu vou contar alguma história de chuva. Alguma história de chuva. O que eu vou fazer? Eu posso levar um guarda-chuva. Por que não? Você vai levar para um guarda-chuva na sua história? Gente, tá chovendo muito. Tá chovendo muito. Aí você tem a Arca de Noé, tem a Grande Tempestade, tem várias histórias que, tem chuva. Aí você você pode colocar uma capa de chuva. Muito. Tá chovendo muito. A criança, tá chovendo muito. Tá chovendo muito. O que a gente tem que fazer? A tempestade tá muito grande. O vento pra lá. O vento pra cá. Olha a chuva. Entendeu, crianças? Aí você fala assim, começa a chuva, um dedo. 2 dedos.
A chuva tá aumentando, criança. A chuva tá aumentando. 3 chuvas, 3 dedos, 4 dedos, 5 dedos. Tá chovendo muito, tá chovendo muito. A criança, ela vai conversar? Não. A criança, ela vai prestar atenção em você? Vai. Porque você tá trazendo a criança para você. Você tá trazendo a criança para você. Você faz o vento, ó. As crianças, vai todo mundo para cá, todo mundo para lá. Começa para lá, começa para cá. Criança, sabe o que aconteceu? Olha só o seu gesto. Você vai falar, ó, com expressão. Aí a criança vai, ó, rapidinho olhar para você. Porque você tá tendo expressão. Você pode fazer perguntas durante a aula. E agora, criança, o que aconteceu? E agora? Aí elas vão entrar na história junto com você. Você não pode narrar uma história. Você precisa contar a história e as crianças participar dessa história. As crianças precisam participar dessa história. Isso que você tem que interagir com a criança, você tem que perguntar para a criança. E agora, o que eu vou fazer? E a criança, ela não vai conversar, ela não vai se distrair, ela vai ter atenção a você. Então, isso é muito importante, colocar as crianças para estar junto com você, fazer com que elas venham entender junto com você. Deu para entender? Eu tenho esse recurso aqui, ó, é uma caixa de sapato, ó, com a árvore, Adão e Eva, feito de rolinho de papel higiênico. Ah, eu não tenho Adão, como eu vou fazer Adão? Você pega o rolinho de papel higiênico e você vai contar a história de Adão. As pessoas contam dizendo que o fruto é o pecado, o fruto não é o pecado. A Eva e Adão não pecou por causa do fruto. Eles pecaram por causa da desobediência, porque Deus falou que poderia comer todo o fruto da árvore do jardim, menos dessa árvore do bem e do mal. Então, nós temos que ter cuidado com as colocações. Ah, todo mundo fala. Vocês vão lembrar disso. Todo mundo não sou eu. Todo mundo não sou eu. Eu aprendi que não é assim que se fala. Então, vocês vão usar, ó, isso daqui é linha, ó, rolo de linha, carretel de linha. Você fez a árvore. E você vai contar a história para suas crianças. É claro que tem níveis de faixa etária. Se as suas crianças forem maior, vocês vão pegar, por exemplo, esse recurso aqui, vamos dizer aqui, ó. Esse daqui, você pega visual. Deixa eu pegar aqui. Ó. Você pega visual para contar para as crianças. Ah, esse daqui são os visuais. Ó, quando você for contar para a criança, o visual tem que estar no teu peito, tá? Você não pode tampar teu rosto, nem ficar muito aqui embaixo. Você tem que colocar no seu peito para contar a história. Esse visual, ele é da CPAD, só você ir na livraria e comprar pronto. Ah, mas eu não tenho. Pega na internet e imprime. Mas que você tem algum recurso para contar para suas crianças, fazendo uma introdução correta. E esses visuais, ó, você tem vários visuais, ó. Aqui, isso aqui é Jonas. Jonas, quando o grande peixe engoliu ele. Na Bíblia não fala o nome do peixe, então nós não podemos falar o nome do peixe. É um grande peixe, pode ser qualquer grande peixe, pode ter sido até um peixe que agora está em extinção e não existe mais. Então, se não está na Bíblia, nós não podemos contar. Ah, é uma baleia, não temos como saber. Então, nós temos que ter cuidado com essas colocações. Deixa eu ver aqui, para eu já estar encerrando. Tem uma... nós temos que ter cuidado com evitar vícios de linguagem. Vícios de linguagem é aqueles vícios que falam assim, né? Pois é. Tá. Peraí.
Então, tem que ter cuidado com o vício de linguagem, para você não repetir várias vezes, que isso desconcentra quem está ouvindo. O vício de linguagem. Nós temos que ter muito cuidado com isso, de ficar falando, né, então. Temos que ter muito cuidado com isso. Nós podemos também, que eu gosto muito de ensinar os versículos bíblicos com de picolé. Tem todos os versículos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que as crianças vão estar aprendendo todos os versículos bíblicos. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Vamos parar de ficar ensinando palavras que não é Bíblia. Vamos alimentar nossas crianças com a palavra de Deus. Temos que ter cuidado com alguns recursos. Temos que ter cuidado. Por exemplo, se você for falar de Jesus que morreu na cruz, coloca ele não está na cruz. A criança é muito visual. Coloca Jesus, coloca a cruz vazia. Coloca a cruz vazia. Não podemos colocar Jesus na cruz, porque senão elas vão pensar que Jesus ainda está na cruz. Mas Jesus ele não está na cruz, ele ressuscitou. Ele tornou-se a viver. Quando você for falar alguma palavra difícil, precisa ressuscitou. E a criança, o que é ressuscitar, tia? É tornar-se a viver. Ele viveu, ele está vivo, ele reina em nosso meio. Então, temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ter cuidado. Aqui, quando eu fiz Jonas, eu usei, um peixe, garrafa PET. Aí você vai, engoliu Jonas. Com recurso simples, com um rolo de papel higiênico e com uma garrafa PET, você conta uma história. Não é por falta de recurso que nós não vamos contar a história. Os menorzinhos, colher de pau, nós podemos contar a história para as crianças menores, maternal, berçário, as crianças pequenas. Nós podemos contar a história com com colher de pau, com peneira. Nós podemos contar a história com pazinha. Vamos falar de viúva. Nós podemos contar a história, com a pá. Isso tudo chama atenção, principalmente para os menores abaixo de 7 anos, 6 anos. Você pode estar contando para as crianças. Então, é muito importante, com caixa de leite, você conta os personagens. Para os maiores, vocês podem pegar, fazer uma roupa de TNT e vestir os personagens neles. Eu percebi aí que as tias falaram que dentro da sala é mais fácil do que no culto, no templo. Muitas das vezes, a pessoa fica nervosa, nós ficamos nervosos, uma insegurança porque nós não estudamos o texto de forma correta. Quando nós temos a insegurança, nós não vamos contar, nós vamos ficar com medo, nós vamos ficar tímido. E se por acaso esquecer, o Senhor ele faz lembrar. O Senhor ele faz lembrar. Ele faz lembrar do que nós estudamos. Por exemplo, olha só, eu vou contar uma história com papel, Eu vou contar uma história com papel. Para eu já estar, daqui a pouco já está encerrando. Eu vou contar uma história com papel. Eu vou contar uma história, quando Jesus ele disse, quem ouve a sua palavra, é semelhante ao homem prudente. O homem prudente, ele construiu a sua casa. Sabe aonde, criança, que ele construiu a sua casa? Eu estou contando de forma rápida, aí você vai contar a história das crianças. Ele construiu a sua casa na rocha. Isso, ele pegou, começou no alicerce, na madeira, começou a construir a sua casa. E foi, uma grande tempestade. Começou a
cair. Aí você vai, você pode pegar o seu guarda-chuva, grande tempestade começou a cair, aí vem o vento forte, aí vem outro, vem um forte, vem muito vento, muito barulho de chuva, criança. Olha o barulho, aí você faz o barulho de chuva que eu ensinei com o dedo, você faz o barulho de chuva, veio muita chuva, aí começa a bater palma. E a casa começou a tremer, mas não caiu. Por quê? Porque esse homem é prudente, ele ouviu a palavra de Deus e a palavra entrou nele. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus e a palavra nos entra, nós mudamos de atitude. Então Jesus, ele entrou na vida desse homem. Ele quer entrar na sua vida, mas você precisa obedecer a palavra de Deus. Esse homem foi prudente. Mas teve um outro homem, sabe, criança? Aí eu pego uma outra folha, ó. Teve um outro homem que ele pegou a casa e foi construir, sabe aonde? Sabe? Na areia. Aí você deixa a criança responder, você interage com a criança, ó, tô usando uma folha de papel. Aí esse homem construiu a casa dele na areia. Esse homem é um homem insensato. Ele construiu a casa dele na areia. Aí veio a grande tempestade, ó, criança, veio a grande tempestade, veio a chuva, veio o vento, veio muito forte, e como construiu na areia, não estava alicerçado na palavra de Deus, ele não foi prudente, ele foi insensato. O que aconteceu? A casa caiu, que aí você amassa a casa. Caiu, porque esse homem não foi prudente, ele não ouviu, é semelhante à palavra de Deus. Quem ouve a palavra de Deus é semelhante a esses dois homens. Qual é a casa que você quer construir? A casa na rocha, que é Jesus, ou a casa na areia? Aquele que não tem Jesus, aquele que não obedece a palavra de Deus. Aquele que não obedece o que Deus manda, o que Deus fala. Qual é a sua decisão? Aí você vai fazer essa pergunta para a criança. Você vai interagir com a criança. Você, ó, com um papel só. Eu contei uma história. Essa história, tem outras histórias nesse livro aqui, ó. Recorte e conte. Depois eu posto a foto. Tem outras histórias utilizando papel, que é muito bom para contar para um grupo de crianças pequeno. Você não tem como contar por um grupo de crianças grande, na quantidade de crianças. Quantidade pequena, na escola dominical, no culto, na sala, no culto infantil. Você pode estar contando essa história. Amém? Geralda, que legal, quanta criatividade. Benção, né? Então, nós já estamos encerrando. Não vamos ter... Se tiver alguma pergunta, depois a gente vai estar respondendo. Eu percebi, por exemplo, muitas tias gostam de contar muitas fábulas, muitas histórias de animais. Por que não contar uma história de animais na Bíblia? Por que você não pode contar sobre a mula de Balaão? Você não quer contar sobre os animais? Então, pega uma história na Bíblia, a mula de Balaão. Na Bíblia, nós temos várias histórias com animais que estão na palavra de Deus, que é Bíblia. Não dá vontade de parar. Eu também quero. Por exemplo, a tia Lu, depois vocês entram no YouTube dela, ela é uma raposa, que é a raposinha, que ninguém dá assim, ênfase sobre ela, sobre a raposinha. Todo mundo fica preocupado com a raposa, mas não com a raposinha. Tá lá em Cantares 2,15, sobre apanhar as raposas. Por quê? Elas aparecem
onde que na vinha, onde que vêm as flores, porque elas comem as flores. Ou seja, quando comem as flores não dão frutos, porque é através das flores que dão os frutos. Então a raposinha vai lá devagarzinho, como não quer nada, e come o fruto. E come a flor, desculpe, come a flor. E não vai dar fruto. E as pessoas, assim como a raposinha, é comparado com o simbolismo do demônio, Satanás. Ele quer destruir a igreja, ele quer destruir as pessoas, assim como a raposinha quer destruir a flor para não dar o fruto. E assim é a raposinha, que é Satanás. Ele quer destruir, ele muitas das vezes ele coloca várias coisas para que não venha dar fruto. É o que está acontecendo no nosso meio. Para que as crianças não venham dar fruto, tem muitas pessoas distorcendo a palavra, não contando a palavra bíblica, contando histórias morais e outras histórias, mas a Bíblia que liberta, é a palavra de Deus. Precisa fazer a aplicação. O que mais eu vi é a contação de história sem aplicação, ou então só uma breve aplicação no final da história, mas não. A aplicação na vida das crianças é contada do início ao fim. Eu postei isso no meu Face. A contação de história é aplicar na vida da criança. Você tem que fazer uma comparação da história na Bíblia com a vida das crianças. Se você não fizer essa comparação, a criança vai dizer que é na Bíblia, não tem nada a ver com ela, que é a história bíblica. Você precisa fazer essa comparação. Assim como, aí você vai, por exemplo, de Zaqueu. Zaqueu, quando você fala de Zaqueu, Zaqueu é um homem pecador, ele gostava de cobrar além do que ele deveria. E quando a pessoa cobra aquilo que não é de direito, é pecado. Pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Aí você vai parar a história e vai falar do pecado, do plano da salvação. Quando na parte de Zaqueu, quando faz uma aplicação, isso porque tinha que mais tempo para eu poder explicar até mais pausadamente, mas eu acho que deu para absorver bastante sobre isso. Quando Zaqueu ele desce, Jesus ele fala com Zaqueu, houve libertação nessa casa. Então, na sua casa também vai ter libertação, porque Jesus ele está entrando na sua casa. Você vai fazer uma aplicação na vida da criança. Assim como Jesus ele entrou na casa de Zaqueu, ele também vai entrar na sua casa. É assim que se faz uma aplicação na vida da criança. Oi, tia, continua. José Roberto. Tia, continua. A formiga, pomba. Aí você vai, ó, por exemplo, isso é fábulas. Bíblia, quantas histórias nós temos na Bíblia que a criança não sabe? Nós temos história, profetas maiores, profetas menores, os Antigo Testamento, Novo Testamento. As crianças sabem sobre Eliseu, Elias. As tias só querem contar fábulas, ou então contar sobre a Arca de Noé, sobre Davi e Golias. Eu já vi um vídeo que na igreja pegaram a cabeça de Golias, cortaram a cabeça e andaram no meio da igreja. As crianças não precisa você contar até essa parte de cortar a cabeça, só conta que ele caiu e morreu, acabou. Essa parte de cortar a cabeça de Golias só depois da adolescência. Quando chegar na adolescência, você pode explicar porque eles têm um entendimento melhor. A criança ela não tem um entendimento para entender sobre isso. E eu vi um testemunho de uma tia que ela falou, de uma mãe, que ela falou que a criança, quando a tia contou sobre Davi e Golias, a criança, o filho dela queria ser Golias. Queria ser Golias, não queria ser Davi. Davi é muito pequenininho. Davi, ele é muito pequenininho. Eu quero ser Golias, eu quero ser grande, eu quero ser forte. Ou seja, deu uma ênfase maior em Golias.
Dê uma ênfase maior. Tudo que conto sobre a Bíblia, trago sempre para a vida das crianças. Isso se chama aplicação. E todas as vezes que vocês contarem uma história, vocês têm que ler na Bíblia, onde que está a história. Vocês podem pegar os versículos, separa e ler na Bíblia aquela parte. Vamos acompanhar a criança na Bíblia, aí você vai e lê na Bíblia, e você vai e interage com a criança, interage que está na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, Deus deu mais ênfase ao gigante do que ao Davi, porque as crianças, ela quer conhecer, ela já sabe a história de Davi e Golias, mas ela quer conhecer o Deus de Davi, que protegeu Davi, assim ele vai te proteger também. Basta ser obediente. Aí você tem que fazer uma comparação da história bíblica com a vida da criança, porque senão aquela palavra não liberta. Ela vai continuar sendo a mesma coisa, ela não vai ter mudança, porque a palavra de Deus é mudança de vida, é transformação, é mudança de comportamento, é mudança. Então nós temos que trazer a palavra de Deus. E todas as vezes, mas eu já tenho, tia, mas eu já tenho algumas histórias morais, eu tenho um montão. O que eu vou fazer? Você faz uma introdução breve com essa história moral e depois vem para a Bíblia. Vem para a Bíblia. Muito bom frisar isso, para parte mesmo, tia, vejo muito isso. É o que mais acontece, e a minha preocupação é o presencial. E eu sempre falo isso, eu bato direto nisso, porque a palavra que liberta, nós não podemos substituir a palavra de Deus, não podemos substituir, precisamos ter cuidado, imagem, visual, cuidado com os visual, tem muitas tias aí com alguns visuais que não está agradando, por exemplo, imagem de Deus, Deus não tem imagem, você pode fazer como Deus, com uma mão, com uma nuvem, nunca a imagem de Deus, deixa. O objetivo das histórias é a imaginação também, como já foi falado no grupo. Nem tudo você precisa trazer história com um visual ali. Você precisa falar, contar, ministrar na vida da criança. Você não precisa fazer uma narração de contação com narração de recurso junto. Senão fica uma mistura e a criança ela não vai memorizar, não vai entender. Ela não vai entender. As duas conto sobre Ana. Isso tem que frisar o ponto principal da história. Porque Ana é uma mulher de oração. Aí você faz uma comparação, Ana não desistiu. Assim somos nós, não podemos desistir, orar para o Senhor. Muitas das vezes as pessoas dizem, você não está certa, você vai continuar orando, não tem mais jeito. Mas não, Ana não deu ouvido. Não dê ouvido para esses tipos de pessoa. Então, você não pode dar ouvido para esses tipos de pessoas. Nós precisamos interceder. É um exemplo de Ana, muito bom, de Ana. Nós precisamos trazer a Bíblia para as crianças. Precisamos estudar, precisamos ler os tópicos, estudar, parar, pegar o esboço, anotar o andamento, aonde que eu posso tirar a lição para a vida das crianças. Nunca no final. Por isso que, às vezes, a criança está muito agitada. Como você vai fazer uma aplicação no final? Tem que ter cuidado com isso. A aplicação é na história toda. No final, você tem que encerrar, porque as crianças já acabou a atenção. Se lembra do clímax, do ponto principal? Acabou. Acabou. Agora, para estar encerrando, sempre eu estou falando, a história de Jó. História de Jó, muito, muito linda essa história. Olha quantas histórias nós podemos ensinar para as crianças. Vamos parar de ser as mesmas histórias que as crianças já estão cansadas. E lembra da introdução, nunca fala o tema da história. Hoje eu vou contar a história de Jonas. Hoje eu vou contar a história, nunca fala o tema. Faça uma introdução antes, com perguntas. Igual de Zaqueu. Você pode fazer uma introdução. Sabe, criança? Imagine você morar num lugar que ninguém te conhece. Não, que ninguém te conhece não, que ninguém gosta de você. Imagine, ninguém gosta de você, ninguém fala com você.
É legal, criança, você morar num lugar assim, que ninguém gosta de você? Então, a história de hoje eu vou contar sobre a história de um homem que ninguém gostava dele. Aí sim que você vai falar, o nome dele é Zaqueu. Aí, produção. Aí depois que você vai contar a história. Nunca conte o tema no início. Isso que faz com que não prenda a atenção das crianças. E use as crianças para você. Deu para entender sobre essa parte de atenção, de visual, que você pode utilizar o que você tiver ao seu alcance, você pode adaptar, imprimir na internet. Isso é importante, tá? Agora, para eu estar encerrando, ó, vamos ler agora uma passagem bíblica, que eu não posso deixar de usar a Bíblia, para a gente estar encerrando a palavra com essa palavra de 2 Timóteo, capítulo 1. Do verso 7, o versículo 7 e o 12 apenas. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Agora o 12. Por cuja causa padeço também isso. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa é a palavra aqui, temor, porque Deus não nos deu o espírito de temor. Então, essa palavra que eu deixo para vocês hoje, para eu estar encerrando. Temor aqui não quer dizer medo, não é medo, mas é força, poder, agir, mandar, exercer autoridade. Então, nesta noite, o Senhor está te dando autoridade para você ministrar, para você pregar a palavra, para você alcançar crianças para Jesus, para tirar todo esse medo, essa insegurança, essa timidez, porque o Senhor está te dando autoridade, não está te dando espírito de medo. O Senhor está te dando o espírito de fortaleza. Você pode exercer tudo que aprendeu e o que vai aprender nesta noite, tudo que você aprendeu e o que você já sabe, você vai exercer, porque você tem o espírito de fortaleza, de autoridade, de poder, de ação. Você vai fazer as lives na sua igreja, porque Deus vai te dar autoridade espiritual. Você vai ministrar para suas crianças. Você vai evangelizar, porque é o Senhor, essa autoridade. E essas palavras que você está dizendo que não posso, que o Senhor, isso, eu não posso, eu não consigo, eu não sei fazer. O Senhor, Ele está tirando todo esse medo, toda essa timidez. Ele está tirando da sua vida, do seu coração. Ele está tirando essa palavra que você muitas das vezes fala, nada a ver. Aí muitas das vezes você está ouvindo algumas coisas, aí você, nada a ver, nada a ver. Ele está tirando. Porque nós temos que ter base, que é a palavra de Deus. Tudo que eu estou falando aqui é através da palavra de Deus, é base bíblica. Eu não estou inventando, eu não estou contando nada, criando da minha cabeça. Eu estou através da palavra de Deus. Então, esse nada a ver, temos uma outra palavra que eu gosto muito, é procrastinar. Sabe o que é procrastinar? É deixar para depois. Hoje eu vou estudar. Não, amanhã eu estudo. Hoje vai ter a live. Amanhã eu vejo. Tem um visual para fazer. Amanhã eu faço. É procrastinação. Você está procrastinando. E o Senhor, Ele está tirando essa procrastinação. De deixar tudo para depois. Eu vou estudar depois. Eu vou fazer um seminário para aprender a palavra depois. Eu vou me aperfeiçoar. Eu vou ler a Bíblia toda. Temos um projeto aí, a tia... projeto no Zap e no Face. Eu estou até no Face. Tem um projeto no Zap sobre a leitura da Bíblia toda em um ano. Fazer o devocional, a leitura da palavra, não deixe para depois, é hoje. Não faça, não procrastina, não tenha procrastinação. Não acredito. Tem muita gente que fala assim, tem muita gente que está ao teu lado dizendo, eu não acredito que isso vai acontecer.
Ah, eu não acredito que vai ter esse evangelismo. Ah, eu não acredito que as suas crianças vão aprender. Ah, eu não acredito que os seus pais vão ajudar, os pais dessas crianças vão ajudar no ministério. Ah, eu não acredito. Essas pessoas que estão no teu lado com esse pessimismo também vão sair, porque você tem espírito de autoridade. O espírito de autoridade, não de temor, não de medo, mas de autoridade. Então, receba essa palavra hoje. Receba essa palavra no seu coração. E vamos estar orando para eu estar encerrando, porque daqui a pouco, senão se estende além do que deve, né? Então, receba essa palavra, que o Senhor está te dando espírito de autoridade nesta noite. Você nunca mais vai deixar para depois o que é para fazer hoje. As pessoas que estão no teu lado, pessimistas, dizendo que não vai dar certo, que você não consegue fazer live, que você não consegue ministrar para criança, essas pessoas vão sair do seu caminho, porque você está ouvindo a voz do Senhor. Você tem um espírito de autoridade, porque o Senhor, Ele te deu esse espírito. O Senhor, Ele te deu esse espírito de autoridade. Então, vamos fechar nossos olhos e vamos estar orando. E nesse momento, aquelas tias que falaram que tá tímida, que tá com insegurança, que tá com medo, que não tá tendo condições financeiras de investir, fazendo recursos. Nesse momento você começa a orar junto comigo, que eu vou estar orando para já estar encerrando. Nesse momento entrega todos os seus problemas, as suas dificuldades para o Senhor, que Ele vai ouvir a sua voz, mas você precisa falar com Ele. Se for timidez, nesse momento, você começa a orar, que o Senhor Ele vai trabalhar, Ele vai agir. Vamos lá, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Que o Senhor venha estar entrando com providência, Senhor, em cada tia e cada tio, Senhor. Que o Senhor venha estar tocando, Senhor, na mente e no coração. Todo espírito, Senhor, aquele que não te agrada, de timidez, Senhor, todo espírito de insegurança, está trabalhando no coração, Senhor. Que nesse momento, cada um está em oração, Senhor, com cada propósito. Que o Senhor venha estar abençoando, venha estar tocando, Senhor. Que o Senhor venha estar agindo de forma sobrenatural. Nós estamos aqui, Senhor, unidos, reunidos no mesmo propósito. Que o Senhor venha estar tocando, Senhor, em cada projeto, nas lives, nos ensinamentos, em cada tia que está usando, Senhor, a internet, o Face, o YouTube. Que o Senhor venha estar agindo, venha alcançar crianças para o reino, Senhor. Que o Senhor venha estar dando sabedoria, autoridade para cada uma. Que o Senhor venha estar dando autoridade para cada um. Entra, Senhor, com providência na família. Entra, Senhor, na família de cada um. Todo impedimento, toda barreira, que o Senhor venha estar repreendendo agora em nome de Jesus. Que o Senhor venha estar dando autoridade para cada um em nome de Jesus. Amém. Receba essa vitória em nome de Jesus. Então, quero agradecer a oportunidade, quero agradecer a todos vocês que estão aí, que me acompanharam, aqueles que ainda vão assistir depois, e que venha receber em nome de Jesus. Então, vamos estar encerrando em glória, em nome de Jesus. Amém.